Muito bem, pessoal. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Teuan. A gente vai dar sequência no nosso conteúdo de processo penal. Se não me falha a memória, no último encontro a gente estava falando sobre competência na véspera do feriado de finados, né? Que bacana, que delícia, que gostoso. A gente vai continuar falando sobre isso mais ou menos de onde a gente parou. Você não veio, né, Isa? Foi viajar na véspera do feriado. Ah, foi. Eu estava chorando. E então o nosso conteúdo para o encontro de hoje é tentar terminar a competência, falar sobre conexão, continência e prevenção, e na segunda metade começar a falar sobre prisão e liberdade, que talvez para uma prova de defensoria pública seja um dos principais assuntos. É um tema bastante ideológico, que precisa ser bastante explorado em provas, porque é o dia a dia da defensoria pública. Então, a gente vai tentar acelerar aqui nosso encontro para terminar a competência, falar sobre prevenção, conexão e continência e pelo menos começar e dar uma adiantada boa na parte de prisão e liberdade. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida do último encontro? Vocês querem perguntar alguma coisa a respeito do que foi falado? Então, lembrando que pode me interromper a qualquer momento e a gente retoma então aqui a nossa competência. Bom, a gente já viu qual era o fundamento da competência e começamos a falar a respeito de algumas autoridades que possuem foro por prerrogativa de função, popularmente conhecido como foro privilegiado, que é um equívoco, não é um privilégio. Não é necessariamente um privilégio, tá? A gente vai falar também sobre essas questões polêmicas. Mas sim é uma prerrogativa, e não é da pessoa, é do cargo que ela exerce, tá? Isso já nos diz muita coisa. Ótimo. Lembre de ter falado quem é que tem competência no STF. Essa competência está determinada no artigo 102, inciso 1º, alíneas A e B da Constituição. Portanto, é lá que a gente vai encontrar... Olá, boa noite. A nossa competência de ações originárias no STF. Um outro nome para foro por prerrogativa de função é também ações originárias dos tribunais. Então, os ritos de ações originárias é para aqueles que têm foro por prerrogativa. Boa noite, Fran. Boa noite. Junte-se a nós. Ótimo. Gente, quem é que tem competência no STJ? E aí, se a gente começar a entender qual foi a dinâmica constitucional construída, a gente vai perceber que existe uma determinada hierarquia, uma determinada correlação de forças entre os tribunais e as autoridades. Quem é que pode julgar quem? O TJ julga os juízes, o STJ julga os desembargadores, o STF julga os ministros. Existe uma correlação entre o cargo que aquela autoridade exerce e o seu respectivo tribunal que será competente para julgar as suas ações penais. Tá joia? Tendo isso em mente, você já sabe que o desembargador não pode ser julgado no TJSP, porque senão ele seria julgado pelos próprios colegas. Você já sabe que um juiz não pode ser julgado no primeiro grau, porque senão ele seria julgado pelos próprios colegas. O juiz julgando o juiz. Ou o contrário, o juiz julgando o desembargador julgando o ministro. Fica um pouco desequilibrado. Pode ser que essas pessoas os julgadores sofram influências dessas autoridades, não é mesmo? Então, a competência do STJ está lá, por sua vez, no artigo 105, inciso 1º, alineado à Constituição. E lá serão julgados os governadores, os membros dos tribunais regionais, federais e dos TJs, os membros do MPU, MPF e MPDF, de segunda instância, os procuradores da República com designação em segunda instância, porque, evidentemente, os procuradores da República com designação em primeira instância serão julgados pelo seu TRF. Tá joia? Os ministros do TCS e TCM. Depois eu coloquei uma tabelinha no final disso tudo para a gente conseguir enxergar ao menos aquelas principais autoridades e facilitar a compreensão de qual é o seu respectivo tribunal competente.
tá? Mas a gente vai passando aqui mais ou menos um por um. Ótimo. Coloquei aqui, pessoal, olha, não confundam, os governadores serão julgados pelo STJ. Os seus secretários, secretário da Justiça, da Educação, da Fazenda, do Meio Ambiente, etc., seriam julgados no STJ também? Não, a Constituição só atribui competência constitucional para o julgamento dos governadores. O seu secretariado, né, diferentemente dos ministros de Estado, do presidente da República, que também são julgados no STF, os secretários do governador não são julgados no STJ. Podendo, por outro lado, a Constituição estadual prevê esse foro, por simetria. Evidentemente que a Constituição estadual só pode prever esse foro para onde? Para o TJ. A Constituição não poderia prever um foro por prerrogativa de função para secretários no STJ, uma Constituição estadual. Tá joia? Então, cuidado com essa possível casca de banana. Muito embora os ministros de Estado, o ministro da Educação, o ministro da Fazenda, o ministro da Saúde tenham foro por prerrogativa de função junto do presidente no STF, o governador, por sua vez, tem foro no STJ e seus secretários podem vir a ter foro no STF, no TJ respectivo daquele estado, tá bem? Ótimo. Por sua vez, pessoal, a competência originária do Tribunal de Justiça está no artigo 96, inciso 3º da Constituição. Lá serão julgados juízes estaduais e do Distrito Federal no seu respectivo tribunal, membros do Ministério Público Estadual, e aí são os membros do MP, tanto de primeira instância quanto de segunda instância. Quem é que são os membros do Ministério Público Estadual de segunda instância? Os procuradores de justiça. E o seu chefe é o Procurador-Geral de Justiça, tá? Não confundir com o Procurador-Geral do Estado, que é o advogado do governador, que faz a defesa do ente federativo estadual respectivo. Tá bem? O PGE é o Procurador-Geral do Estado e o PGJ é o chefe do Ministério Público. E, por sua vez, o PGR é o chefe do Ministério Público Federal e de todos os ministérios públicos. Ótimo. Então, lá no TJ, a gente vai ter a competência para serem julgados os juízes estaduais, os membros do MP, tanto de primeira instância quanto de segunda instância. Percebam a diferença. Enquanto na carreira da magistratura os juízes são julgados no TJ e os desembargadores são julgados no STJ, na carreira do Ministério Público, os promotores e os procuradores são julgados no TJ. Certo? É só para te confundir mesmo. É só para te deixar confuso. Independentemente do crime, ressalvado os crimes eleitorais. E aí, já vale para todos os crimes eleitorais e para respectivamente todas essas autoridades. Há previsão expressa na Constituição Federal, ressalvando a competência de crimes eleitorais. Onde é que serão julgados esses crimes eleitorais, pessoal? Na Justiça Eleitoral, por ser uma justiça especial. Perfeito? Existe essa ressalva na própria Constituição. E aqui a gente tem a competência originária do TRF, que está lá prevista no artigo 108, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. Lá no TRF serão julgados os juízes federais, os juízes do trabalho. Você já percebeu que a justiça do trabalho é mais bem estruturada? Você já foi lá no Fórum Rui Barbosa? O maior prédio que eu já entrei na minha vida? Lá tem agente da Polícia Federal fazendo a segurança. Quando você passa na entrada da Justiça do Trabalho, lá estão agentes federais. Tá bem? Isso já te ajuda a lembrar que a competência para serem julgados os juízes do trabalho é lá no TRF, por crimes eventualmente praticados por esses magistrados. Vocês se recordam aí de algum juiz da Justiça Federal? Quem? Eu não vi o que você falou. Ótimo. E da Justiça Militar também serão julgados lá no TRF. E o Procurador da República de primeira instância, independentemente do crime, mais uma vez, ressalvado os crimes eleitorais. Vejam, o Procurador da República de primeira instância é julgado no TRF. O Procurador de Justiça da segunda instância é julgado no STJ. Muito embora no Ministério Público Estadual, tanto o promotor de justiça quanto o procurador de justiça são julgados no TJSP. Essas peculiaridades é que nos confundem. Tá bem, pessoal?
E mais uma vez, como eu já disse na aula anterior, competência, e principalmente foro por prerrogativa de função, exige esforço intelectual zero da sua pessoa. Você precisa apenas memorizar isso. E aí, como você vai fazer isso? Eu sugiro, por exemplo, colocar no box do seu banheiro um hall de tribunais e suas respectivas autoridades. Se o box for de vidro, você pega do lado de fora, tá? E aí você fica vendo ali toda vez que você for tomar banho. Em um mesinho você vai ter raiva disso, mas vai te ajudar. Tá bem? Excelente. Algumas observações, galera. Se o crime praticado por eleitoral, sempre será competência da eleitoral. Será o respectivo tribunal eleitoral. Tá joia? Exceção expressa na Constituição. Segunda observação. A competência do foro por prerrogativa de função abrange as contravenções penais. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque, ao menos, em regra, a competência da Lei 9.099 é uma competência material. Logo, ela seria absoluta e prevaleceria em razão a isso. Inclusive, tem uma súmula do STJ nesse sentido, que é a súmula 38. Mas a competência por foro de prerrogativa de função exclui essa competência do GCRIM. E aí essa pessoa, essa autoridade que tem foro por prerrogativa de função não será processada no GCRIM por eventual contravenção penal que ela tenha cometido. Tá joia? Excepcionando, portanto, a súmula 38. E nesse sentido, é evidente que essa autoridade pública que tenha praticado eventualmente uma contravenção penal e que está sendo processada no seu respectivo tribunal que chama de seu, muito embora não esteja sendo processado no GCRIM, ainda assim tem direito às medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Então, essa é uma exceção que, se não me engano, está na Constituição, Isabel. Eu vou confirmar para você depois. Mas eu acho que está exatamente na Constituição quando vai falar da competência por foro prerrogativa de função. Vou confirmar no intervalo e eu te mando. E coloco depois para a gente. É uma exceção à súmula 38. E aí, pessoal, tem um caso... O tribunal do júri sempre é um pouco mais complicado e envolto em mais controvérsias. Justamente porque também é uma competência prevista na Constituição Federal. É a própria Constituição Federal que assegura a garantia de ser julgado perante o tribunal do júri em caso de crimes dolosos contra a vida. E aí a gente também tem na Constituição Federal foro por prerrogativa de função. E a gente também tem, em constituições estaduais, foro por prerrogativa de função. A gente precisa resolver esses dilemas caso a caso. A competência, se o juiz ou promotor praticarem homicídios dolosos, será competente o respectivo tribunal e não o tribunal do júri. Por quê? Justamente porque tanto a competência originária para julgarem essas autoridades, promotor e juiz, quanto a competência dos crimes dolosos contra a vida estão no júri. Nesse sentido, prevalece a competência de maior graduação, que é a dos tribunais. No caso, juiz e promotor seria o TJ. Mas, por outro lado, se for uma competência por equiparação simétrica prevista em Constituição Estadual, evidentemente que, muito embora essa também seja uma competência originária em decorrência de foro por prerrogativa de função, não vai prevalecer em caso de crime doloso contra a vida. Por quê, Fran? Porque a competência dos crimes dolosos contra a vida está prevista na Constituição. E essa competência por foro por prerrogativa de função está prevista numa Constituição Estadual. Nesse sentido, para essas autoridades que têm foro por prerrogativa de função prevista em Constituição Estadual, por exemplo, deputado estadual, ainda que venha a praticar um crime doloso contra a vida e tenha prerrogativa de foro no TJ, a competência do tribunal do júri, por ser constitucional e superior hierarquicamente no ordenamento jurídico à Constituição Estadual, prevalece a competência do tribunal do júri. Ficou claro? Sheila? Não sei, né? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Aqui, pessoal, se o juiz ou promotor praticarem crime de moeda falsa, será competente o respectivo tribunal e não o Tribunal Regional Federal, tá? Também, essa é mais uma exceção. O crime de moeda falsa é um crime que lesiona, ao menos em tese, bem jurídico tutelado pela União.
ao menos em tese, já que esse é um crime federal, deveria ser julgado no TRF, esse magistrado? Não. Lembremos-nos, a pessoa que tem foro prerrogativa de função tem um foro para chamar de seu, em regra, tá? Principalmente se essa autoridade tiver a sua prerrogativa de foro prevista na Constituição. Então ele sempre será julgado no tribunal que ele chama de seu. Ah, mas um magistrado praticou um crime no Acre. Ele é um magistrado de São Paulo. Ele vai ser julgado no TJC em razão da competência local? Não, ele será julgado no TJSP do mesmo jeito. Tá? Já é um tribunal para chamar de seu. Idem aqui no caso da moeda falsa. Excelente. Trouxe aqui, pessoal, a questão dos deputados estaduais, que também tem uma certa controvérsia, né? Eles também têm direito à segunda instância, né? A Constituição não tem norma que dispõe especificamente do foro para os deputados estaduais. Mas, pessoal, a Constituição garante o tratamento igualitário e a simetria entre os entes federativos da República, a simetria republicana. Então, a competência por prerrogativa de função para os deputados estaduais pode vir na Constituição estadual por espelhamento. Por espelhamento, a quem os deputados estaduais são simétricos no âmbito federal? Aos deputados federais. Então, uma vez que há essa simetria, pelo princípio republicano, pelo princípio federativo, é possível sim o tratamento igualitário, tá bem? Inclusive a inviolabilidade das imunidades e etc. Isso decorre do princípio constitucional federativo que está no artigo 25 da Constituição. Tá? Esses dispositivos que estão mencionados no slide são dispositivos constitucionais. Tá joia? Os deputados estaduais, portanto, serão julgados na segunda instância com separação regular da matéria conforme a natureza. E aí, notem a diferença. Enquanto eu estava dizendo que para os magistrados e promotores de justiça que têm o seu foro por prerrogativa de função previsto na Constituição, essas pessoas, essas autoridades, têm um tribunal para chamar de seu. Logo, ainda que acabem praticando crimes de outras competências, por exemplo, crimes federais, serão julgados no seu respectivo tribunal. Por outro lado, o deputado federal, o deputado estadual, que tem a sua competência, o seu foro por prerrogativa de função previsto por simetria na Constituição estadual, caso venha a praticar um crime de competência federal, será julgado no TRF e não necessariamente no TJ. Tá bem? Idem para o crime eleitoral, mas aí já era a exceção regulamentar, porque a Justiça Eleitoral sempre vai julgar os crimes eleitorais, porque já está isso na Constituição. Beleza? Súmula 702 do STF dispõe exatamente nesse sentido. Beleza? Súmula 702 do STF. Show. Olá, boa noite. Por favor, fique à vontade. Obrigada. Imagina. Pessoal, competência para julgar prefeitos. O julgamento do prefeito perante o tribunal do júri. Aí, ó, até transcrevemos aqui, Isabel, a súmula 702. No artigo 29, inciso 10º, tá lá. O julgamento do prefeito será competente o Tribunal de Justiça. Tá bem? E o que diz a súmula 702? A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo Tribunal de Segundo Grau. Exatamente. Esse é o entendimento da súmula 702, assim como está disposto para os deputados estaduais. Certo? Ótimo. Pessoal, uma observação. E aí, a gente vai falar do que nos interessa. Se a gente se propõe aqui a estudar para a Defensoria Pública, vale fazer a pergunta: e os defensores e as defensoras? Tem foro por prerrogativa de função? O que você acha, Fran? Nunca ouvi falar disso. Na Constituição... Na Constituição não está falando nada, mas o Jardel falou: mas se existe simetria, talvez então os defensores e as defensoras deveriam ter foro por prerrogativa de função, assim como os deputados estaduais, por exemplo. Tem?
Os daqui de São Paulo. Aí é que tá. Vai depender da Constituição estadual. Certo? Por exemplo, algumas constituições estaduais já trouxeram dispositivos nesse sentido. Há previsão, por exemplo, na Constituição de Alagoas, na Constituição Estadual do Amazonas, da Bahia, de Goiás, Mato Grosso, do Pará e etc. Principalmente a do Rio, que talvez seja a mais emblemática por ser a primeira, uma das primeiras, já até tem umas jurisprudências nesse sentido, do próprio TJRJ, que enfrentou essa matéria. O argumento, em regra, para que fosse introduzido nessas constituições estaduais a prerrogativa de foro para defensores e defensoras é justamente a simetria. Mas olha o que falou o TJRJ. Isso ainda em 92. Defensoria Pública, foro privilegiado por prerrogativa de função, competência prevista no artigo tal da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade do artigo. Por falecer competência aos Estados-membros para legislar sobre direito processual. Inclusive, a jurisprudência do TJRJ, a Isabel fez uma cara estranha, inclusive a jurisprudência do TJRJ da década de 90 era não reconhecendo. O TJRJ, no primeiro momento, logo depois da Constituição de 88, não reconhecia o foro por prerrogativa de função para defensores e defensoras previsto em Constituição Estadual. Tá? E isso ainda é controverso? Ainda é. Mas a gente foi resolvendo essa questão ao longo do tempo. Olha o que disse o STJ. Justamente sobre decisões oriundas do TJRJ. Recursos especiais julgados. Junte-se a nós, Ana Paula. Recursos especiais julgados originários do Rio de Janeiro. E o STJ decidiu, no caso, ao proclamar a prerrogativa de foro dos membros da Defensoria Pública, o Constituinte Estadual assegurou a simetria funcional entre os diversos agentes políticos do Estado. Foi a tese que o Jardel levantou para nós. Habeas corpus deferido com o intuito de preservar a competência do Tribunal de Justiça para, originariamente, processar e julgar o paciente, que era o defensor público. Sheila deu um sorriso de felicidade. Porque o quê? Porque eu imaginei... Você imaginou isso? Tá vendo? Você já está fazendo um raciocínio de ministra do STJ. Raciocínio de ministra do STJ. Está no caminho certo. Ministro Nilson Naves era um excelente ministro do STJ. Se eu não me engano, o ministro Nilson Naves, inclusive, foi relator do habeas corpus concedido em favor das pessoas presas em containers no Espírito Santo. Caso de Cascovi, não sei se vocês se recordam disso. Um excelente precedente para estudar, que não foi chamado com esse nome, mas talvez tenha sido o primeiro habeas corpus coletivo no ordenamento jurídico brasileiro, porque ele estendeu os efeitos para toda e qualquer pessoa que estivesse naquelas mesmas condições. Uma breve divagação. Se eu não me engano, era de relatoria do ministro Nilson Naves. Eu tenho esse precedente aí em algum lugar, beleza? Ele era um excelente ministro, uma pena que já não está mais lá. Ótimo. Aí, pessoal, para balizar essa questão toda, obviamente bateu lá no STF. Foi o julgamento da ADI 257/87. Isabel, o STF foi questionado acerca da possibilidade de ampliação do foro de prerrogativa por função em constituições estaduais. Qual é o limite para o constituinte estadual poder atribuir foro por prerrogativa nos seus respectivos tribunais de justiça? Qual é o limite? Pode vereador? Teria simetria? Pode, por exemplo, o delegado de polícia? Pode, por exemplo, não sei, secretário de justiça? Secretariados? Pode, por exemplo, procurador estadual? Com qual que é a simetria do procurador estadual? Deputado estadual. Com a AGU. Com a Advocacia Geral da União. Então percebam, o STF foi chamado a decidir qual era o limite
de previsão em constituições estaduais para autoridades terem foro, tá? O precedente é do Goiás, e lá em Goiás, meio que todo mundo tinha foro. Defensor, secretários, procurador de estado, delegado de polícia, etc. O constituinte goiano estava animado. Falou, quem quer foro aí? Eu quero. E você? Eu também. Então põe também. Vereador, vai, vereador. Vai, delegado, vai, delegado. Vai também? Ixi, professor, gente, nesse meu Brasil... Advogado, né? Nesse meu Brasil... Falando em professor Gustavo Badaró, eminente processualista, que eu recomendo aqui, inclusive, publicou, teve essa semana a discussão da ministra Luiz Linda, né? Luiz Linde, se eu não me engano o nome dela, Luiz Linda, que disse que sofria trabalho escravo porque recebia apenas R$33 mil, etc. Ficou morrendo de dó, né? Mas o professor Badaró, por exemplo, que é um professor livre docente que fez mestrado, doutorado e livre docência, ganha R$4.500 na USP. Ele divulgou no Facebook dele, comentando a respeito do caso da ministra, né? Pra você ver como professor nesse meu Brasil não tem foro, não tem nada. Meu, afinal, professor. Que é o professor, não é mesmo? Enfim. Tá aqui. O STF entendeu, pessoal, julgando a ADI 2587, esse é o precedente da Suprema Corte, que procurador de Estado, sim, tem simetria com a AGU. Defensor público, sim, tem simetria com a MP. Assim como já havia decidido o STJ. Tá joia? O foro é constitucional e os delegados não. O delegado de Polícia Federal tem foro para prerrogativa de função em algum lugar? Não tem. Por que o delegado da Civil teria? Não há simetria nesse caso, portanto... E aí o argumento vai até mais longe. Na medida em que os delegados estão subordinados ao governador do estado, à Secretaria de Segurança Pública, etc. Para nós não é interessante. O que é interessante do julgamento da ADI 2587 é que lá ficou reconhecido a constitucionalidade da previsão em Constituição Estadual para foro por prerrogativa de função de defensoras e defensores. Secretário estadual... Também. Secretariado, eu não coloquei? Secretariado também, procuradores do Estado e etc. Porque o secretário tem simetria com os ministros, né? Portanto, poderiam ter competência fora por prerrogativa de função no TJ. Ótimo. E aí, secretários de governo estadual, tá? É isso. Não secretários municipais, tá? Ótimo. Pessoal, evidentemente que vocês devem estar familiarizadas com a polêmica a respeito do foro por prerrogativa de função. Inclusive, a atual presidenta do STF, ministra Carmen Lúcia, já se posicionou publicamente na imprensa dizendo que é contra o foro por prerrogativa de função e que não deveria existir o foro por prerrogativa de função. Afinal de contas, vivemos um Estado democrático de direito, pautado pela isonomia, pela igualdade. Portanto, não faria sentido algumas pessoas serem julgadas em alguns tribunais e outras não, tá? Esse debate se aqueceu mais recentemente no sentido de que o foro por prerrogativa de função contribuiria para a impunidade, já que ser julgado em cortes superiores, para muitos, inclusive, é um privilégio. E é assim que a mídia publica, o foro privilegiado. Mas será mesmo que é um privilégio? Será mesmo? Fran já disse, ora, quem tem competência na STF não tem direito ao duplo grau. Inclusive quem tem competência no TJ, Fran. Porque, por meio do recurso especial extraordinário, não é possível a reapreciação de fatos e provas, sendo limitado a discussão à matéria de direito. Veja como o foro por prerrogativa de função viola uma garantia individual do cidadão, que inclusive está prevista onde, Fran? Tanto na Constituição quanto na Convenção Americana de Direitos Humanos. No artigo 8º, se não me engano, da Convenção, do Pacto de São José da Costa Rica. Inclusive, essa discussão, se eu não me engano, foi levada à Corte Interamericana, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos no primeiro momento, por alguns réus da chamada da ação penal 470, o chamado mensalão.
pessoas que não tinham foro por prerrogativa de função, inclusive, que não eram autoridades, mas que, por conexão e continência, acabaram sendo julgados em conjunto, e que não tiveram duplo grau de jurisdição permitido. E alguns advogados levaram isso à Comissão Americana, justamente com base no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Tá? Então veja, há muita polêmica em volta do foro. Tá? É evidente que, por exemplo, o STF tem uma competência muito alargada, inclusive para outras matérias. O STF está julgando furto de shampoo, não dá mesmo. Que dirá para julgar 513 parlamentares do Congresso Nacional, somado... Não, é 513 da Câmara e 81 do Senado. 594 parlamentares, mais 40 ministros, deu uma reduzida, né? 40 ministros, um presidente, uma turma da STJ, uma turma do TST, uma turma do TSE. É muita gente. Se todo mundo ali tiver ou pelo menos uma pequena parcela, já é muita coisa. Para uma corte que tem desenho constitucional, né? E não tem estrutura muscular para instrução processual, que é a necessidade da ação penal com competência ordinária. Tá? Tem muita crítica a respeito. Né? Mas existem alguns argumentos a favor do foro. Por exemplo, o foro por prerrogativa de função foi desenhado como uma forma de proteção do cargo e não da pessoa. É uma prerrogativa do cargo e não um privilégio da pessoa. Tá bem? Em virtude da relevância de algumas funções públicas, a gente precisa dar garantias para que aquela pessoa exerça aquele cargo com tranquilidade. A gente tem que evitar a instrumentalização da justiça penal com fins obtusos. A gente não pode deixar que a ação penal, em primeiro grau, se transforme em instrumento de coação. Imaginem vocês, um defensor, uma defensora bastante atuante, bastante combativa ou combativo, e que pode a qualquer momento ser processado por um promotor do lado. E pode ser julgado por um juiz com quem trabalha. Acaba havendo um atrito e uma possível coação por meio da ação penal ao efetivo exercício daquele cargo. Então, os defensores do foro por prerrogativa caminham nesse sentido. Mas, defensores públicos são agentes políticos dotados de independência funcional e que exercem função pública considerada essencial à justiça e à própria manutenção do Estado democrático de direito contemporâneo. O cidadão também depende de uma defensoria pública fortalecida. E como a gente vai fortalecer a defensoria, sendo que os seus membros estão sendo processados criminalmente por razão política? É bastante grave. Então, existem argumentos. Inclusive, eu tirei esses argumentos de um texto recente, publicado em março, na Conjur, pelo defensor Franklin Roger, que inclusive tem um livro sobre princípios institucionais da defensoria, se eu não me engano. Procurem. Foi ele mais um defensor que agora me fugiu o nome. Ele trouxe lá todos esses argumentos acerca do foro por prerrogativa de função para defensoras e defensores. Além disso, se o constituinte originário entendeu razoável atribuir aos membros da magistratura e do Ministério Público foro privativo junto ao Tribunal de Justiça, também parece bastante razoável assegurar a mesma prerrogativa aos membros da Defensoria Pública. Afinal, a Defensoria compõe o mesmo vértice da Justiça, não é mesmo? Logo, faz sentido sim que defensoras e defensores tenham foro por prerrogativa. E aí, pessoal, já adianto a vocês que esse não é nem de longe um tema consensual dentro da própria instituição, tampouco dentro da sociedade. Como já adiantei, a própria ministra do STF é pelo fim do foro por prerrogativa de função em absoluto. Acho que ela até faz algumas ressalvas, se eu não me engano, mas pelo menos da expressiva redução do foro por prerrogativa de função. Então, existem defensoras e defensores pró-foro e contra-foro, tá? Isso não é uma bandeira institucional consensual. Mas aqui eu trouxe alguns argumentos que podem ser interessantes para alguém que pleiteia esse cargo, não é mesmo? É bom conhecer esse debate.
Ótimo. Algumas observações, pessoal. O STF declarou inconstitucional o foro por prerrogativa para delegados, como eu já havia adiantado na ADI 2587. As autoridades que têm um foro privilegiado estabelecido na Constituição, quando cometem crime doloso contra a vida, não vão a júri. Lembra que eu avisei? Tem um tribunal para chamar de seu. No entanto, se o foro privilegiado está apenas na Constituição estadual, prevalecerá a competência do júri, justamente porque é uma competência constitucional e que, evidentemente, não pode ser sobreposta por uma previsão infraconstitucional. Súmula 721 caminha nesse sentido. Observação. Sempre que a autoridade que goza de foro incorrer em infração penal, mesmo que esteja fora da sua jurisdição territorial, será julgado perante o tribunal de origem, o tribunal para chamar de seu. O exemplo que eu já havia dado, juiz de Minas comete crime em São Paulo, evidentemente será julgado no TJMG. Show de bolas? Ótimo, pessoal. Então, coloquei para nós uma pequena tabelinha, evidentemente que não com todas as autoridades e nem com todas as possibilidades, para a gente se recordar. Talvez esses aqui sejam as principais autoridades. E essas, talvez as que sejam mais cobradas. E aí, para quem pretende defensoria, inclusive, vamos somar aqui o cargo de defensor e defensor. Tá? Lá no STF, no Poder Executivo... Oi? Apareceu no STF, não sou não. Ah, sim, certo. Não, no STF do Poder Executivo serão julgados o presidente, o vice, seus ministros, o AGU, que é o advogado do presidente, o presidente do Bacen. O que é o Bacen? O Banco Central, o dono da grana, quem define muita coisa que acontece na nossa vida. Taxa de juros, taxa básica de juros, etc. CGU, Controladoria Geral da União. Ótimo. E do Poder Legislativo? Os membros do Congresso Nacional. Aqueles 594 parlamentares. 513 deputados, 81 senadores. Ótimo. Do Poder Judiciário serão julgados os ministros de tribunais superiores. E aí, a gente tem bastante tribunal superior, né? O STF, o STJ, o TST, o TSE, o Superior Tribunal Militar. São 5 tribunais superiores. Será que a gente precisaria de tantos tribunais superiores assim? Será que faz sentido, por exemplo, falar em justiça militar num Estado democrático de direito em tempos de paz? Não faz muito sentido, né? Imagina a economia que isso traria, por exemplo. Outras autoridades que também têm foro lá no STF. O PGR, atualmente a PGR, Raquel Dodge, que inclusive tem assento ao lado da ministra-presidente do STF. Essa pessoa, esse cargo, também tem foro lá no STF. Membros do TCU. TCU é o Tribunal de Contas. Por que ele não está aqui no Poder Judiciário? Porque ele não integra o Poder Judiciário. Muito embora chame-se Tribunal de Contas da União, ele não é um tribunal. Ele é um órgão auxiliar ao Poder Legislativo. Tá joia? Membros do TCU, comandantes das Forças Armadas, e aí são os generais de 4 estrelas, o chefe de missão diplomática permanente, tá? Membros do Palácio do Rio Branco, tá? Do Ministério das Relações Exteriores, MRE. Beleza? STJ, lá serão julgados do Poder Executivo, eminentemente, governadores. Do Poder Legislativo, que no caso seriam os deputados estaduais. Não há previsão na Constituição Federal, podendo haver previsão nas Constituições estaduais. E, evidentemente, a Constituição estadual só pode prever foro em Tribunal de Justiça. Desembargadores, membros da magistratura, está previsto na Constituição. Membros do TCE, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal TCME, Tribunal de Contas do Município, que é acho que é a única exceção, procuradores regionais da República, tá? TJ, serão lá julgados os prefeitos, os deputados estaduais e não os vereadores, juízes estaduais, mesmo em crimes federais, porque é um tribunal para chamar de seu, membros do Ministério Público Estadual, tanto de primeira quanto de segunda instância. Por fim, no TRF, prefeitos, crimes federais, deputados estaduais em caso de crimes federais, juízes federais do trabalho
e também da Justiça Militar da União. E de outras autoridades, os membros do MPU. Beleza, pessoal? Essa é uma tabelinha um pouco mais simplificada, mas que ajuda a lembrar. Pessoal, e aí existe um princípio com relação ao foro por prerrogativa de função que deu polêmica no ano passado. Foi ano passado, né? Que tivemos um impeachment, não foi? Vocês lembram dessa história? Lembram, né? Ótimo. A Lei 10.628 alterou o artigo 84 do CPP, que acabou sendo depois declarado inconstitucional pelo STF. Inclusive, era teor da súmula 394 do STF, que foi cancelada. O que diziam esses dispositivos? Que o foro por prerrogativa se estende, inclusive após o término do cargo, do exercício do cargo. O STF diz que não. O foro está condicionado ao exercício do cargo, não importando quando praticada a infração. Pratiquei a infração antes de assumir a carreira da magistratura, por exemplo. Estava respondendo à ação penal. Já houve recebimento da denúncia. Estava, inclusive, designado meu interrogatório. Mas tomei posse e passei a exercer o cargo de magistrado. O que acontece com essa ação penal em andamento? Por um crime que eu pratiquei, inclusive, bem antes. Vai para o TJ. Pelo princípio do efetivo exercício do cargo. E se eu me aposentar e essa ação penal não tiver se encerrado, eu estava respondendo por um crime no TJ, mas acabei me aposentando. Continua no TJ, Fran? Não. Já começou lá, recebeu a denúncia, já teve instrução. Inclusive estava concluso para a sentença, para a decisão. Volta, não volta? Ó, o princípio é o do efetivo exercício do cargo. Antes, Fran, a regra do artigo 84, que estava no Código de Processo, era essa. Juízes e promotores aposentados continuavam tendo foro por prerrogativa de função. Mas se for alguma coisa relacionada que ele fez durante o exercício do cargo. Mesmo assim volta. A não ser que seja um crime de responsabilidade para aquelas autoridades que praticaram crimes de responsabilidade. Por exemplo, Fernando Collor de Mello praticou um crime de responsabilidade, supostamente, foi processado perante o Congresso Nacional e renunciou antes da decisão do Senado, se eu não me engano. E aí havia uma discussão se o impeachment do Collor produziria seus efeitos ou não, já que ele havia renunciado, né? Depois ele veio a ser absolvido no STF pela prática daqueles supostos crimes que ensejaram seu impeachment. Tá? Não conheço o caso a fundo, assim, não sei qual é o mérito da ação penal, mas eu me recordo que recentemente foi dada a decisão. E se eu não me engano, o Marco Aurélio Mello era o relator do caso. Que talvez por coincidência ou não, é primo do Collor. Mas eu adoro o ministro Marco Aurélio, ele é ótimo, gente. Duvido que isso possa ter influenciado ele. Não tenho certeza se ele era relator, mas ele é primo do Collor. Eu não me lembro. Agora eu não me lembro. Mas enfim. Mas volta, né? Deveria voltar, se a regra de fixação da competência é o efetivo exercício do cargo, se a pessoa renuncia, inclusive vamos falar sobre isso, o foro deixaria de existir, tá? Mas existem algumas exceções que o STF já reconheceu. Mas vamos dar uma sequencinha. Então, o foro só se garante enquanto o réu estiver exercendo aquela função. Não importa se o crime foi praticado antes ou depois, tá? É que se depois, é evidente, o cara já era magistrado aposentado. Já não tinha nada mais a ver com a carreira. Apenas recebendo o seu poupudo salário. E aí praticou um crime, uma embriaguez ao volante. Vamos imaginar que esse magistrado aposentado resolveu tomar uma e dirigir. Que não deve acontecer, mas em hipótese, né? E aí, esse magistrado vai ser julgado no TJ, mesmo estando aposentado? É evidente que não. Não faz o menor sentido. Professor, e se aquele aposentador, isso não é uma coisa mais definitiva, mas se a pessoa está só de licença do cargo? Isso, Como assim? sei lá, quando está apurando alguma infração, aí o presidente pode ficar
180 dias fora. Ele ainda está investido no cargo. Está Sim. tendo algum processo disciplinar, fica Não. afastado. Ele ainda está investido do cargo. Tá? Se ele ainda está investido da função, ele vai ter o seu foro. Beleza? Ótimo. Pessoal, um caso emblemático é o do Lula ministro, vocês lembram? Tinha até um site para você saber se o Lula era ministro ou se o Lula não era ministro naquele minuto. Porque teve mandato de segurança, caiu com o Gilmar Mendes, olha que coisa. Aí deu liminar, dizendo que não podia, aí tinha liminar de juiz federal, aí tinha uma confusão, vocês lembram dessa história? Muito próximo, inclusive, do impeachment, estava perto da votação, foi vazado um áudio, o áudio do Bessias, vocês se recordam? Foi vazado e era uma captação de áudio ilegal. Tem um juiz lá na 13ª Vara Federal de Curitiba? Deve ter ouvido falar de lá. Não, professor, eu nunca entendi esse negócio aí de competência aí quando envolve a realidade do nosso país. Aí que vira... Calma. Tomara que não jogue nenhum caso prático, porque eu vou errar. Vai não, você tá tudo aqui, ó. Tá tudo tranquilo. Box do banheiro. Não, mas é box do banheiro. For por prerrogativa, é mais complexo. Nessas situações, é respeitada essas regras? Olha, no Brasil, né, poucas coisas são respeitadas em regra. Assim, Né? porque até hoje eu não entendi. Não. Por que pra lá? O que você não entendeu? Essa questão mesmo, por exemplo, porque é determinado estado que faz investigação. Então, é que a competência da 13ª Vara Criminal de Curitiba é uma competência quase universal. Mas por quê? Quase universal. Deixa ele falar que eu quero entender. Então, eu entendi. juridicamente, o Moro só tem competência para julgar casos relativos a Petrobras. Quem? O juiz Sérgio Fernando Moro, que é o titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. Esta é uma vara especializada em lavagem de dinheiro, o que reduz ainda mais a competência dele. Naquele estado. Não, existem varas especializadas em diversos lugares. Mas, como por regras de conexão e continência, o STF fixou entendimento para a Lava Jato de que todos os casos envolvendo a Petrobras, desvios de recursos ou crimes cometidos ligados à Petrobras, será competente a 13ª Vara Federal de Curitiba. Isso porque há regras de conexão com outros casos que ali foram julgados em primeiro lugar e que fixou aquela competência. Pronto. Então, qualquer coisa que envolva Lava Jato e Petrobras cai na 13ª Vara. Mas Lava Jato não corre só na 13ª Vara. Tem o juiz Marcelo Bretas, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Tem um outro juiz competente no DF. E assim sucessivamente. Um outro no Nordeste, agora me fugiu o nome dele. Porque a competência, em regra, deve ser fixada pelo local da infração da prática do delito. Tá? Competência territorial. O local do resultado do crime. Mas esse caso específico da Lava Jato está na 13ª Vara, apenas aqueles casos ligados a Petrobras. E há muitas exceções de incompetência, que é o instrumento adequado para questionar aquela competência fixada, contra o juiz Sérgio Fernando Moro. Inclusive, eu até recomendo, se você tiver interesse nesse caso específico, procurar uma exceção de competência que está disponível para consulta na Conjur do advogado Fernando Fernandes, que defende, se eu não me engano, Paulo Okamoto, que era o presidente do Instituto Lula. E lá ele traz todos os argumentos pelos quais aquelas pessoas que foram processadas, no caso do Triplex, por exemplo, não poderiam ter sido processadas perante a 13ª Vara Criminal. Tá? Mas isso é uma breve divagação. Voltemos aqui ao nosso querido caso. Então, eu só falei do caso do Lula ministro porque, por exemplo, está diretamente relacionado ao nosso tema, exercício efetivo do cargo. O áudio vazado, deliberadamente vazado, e isso é fato, porque o próprio juiz Fernando Moro pediu desculpas, Sérgio Fernando Moro pediu desculpas, na reclamação 23457. Não é que ele pediu desculpas, ele meio que pediu escusas, eu não lembro o termo que ele usa no ofício. Essa interceptação era autorizada, e era o alvo da interceptação eram os terminais do presidente Lula. A presidenta Dilma liga para o presidente Lula, falando: tô mandando um papel lá com o Bessias. Aí o presidente Lula fala: tá bom, querida, tá bom, querida. Se acontecer alguma coisa, Lula, você usa o papel, que daí eles não podem te pegar. Que papel era esse?
Oi? Ele viraria ministro. Era o termo de posse assinado. Porque se a competência é deslocada pelo exercício efetivo do cargo e ele tem um termo de posse, se a PF chegasse chutando a porta da casa dele, ele ia falar: caguei, não vou mesmo. Vocês não são competentes para me carregar. Porque essa ordem que foi expedida é de um juiz incompetente, já que eu sou ministro. Mas essa interceptação foi captada após o prazo limítrofe da determinação judicial e que mesmo assim foi mandada pela operadora de telefone e que deveria ter sido excluída dos autos porque não estava cobertada pela decisão que havia determinado a interceptação. E mais que isso, a partir do momento em que, durante uma investigação na primeira instância, surge alguém com foro por prerrogativa de função, também conhecido como presidente da República, meio que não tem muita dúvida de qual é o foro. Toda aquela investigação deve necessariamente ser remetida ao tribunal competente para apreciar os fatos relativos à autoridade que tem foro, e aí, se for o caso, o tribunal desmembra dos corréus que não tem foro. Portanto, a jurisdição, naquele caso, daquele juiz, já estava esgotada. E mais, a interceptação sequer estava cobertada por uma determinação judicial, o que transforma aquele áudio captado em uma interceptação telefônica ilícita, uma prova ilícita, que sequer poderia ter sido usada, mas que foi vazada para a imprensa porque houve uma falha no sistema de 2 minutos e que saiu no Jornal Nacional. Sim. E que, dias depois, seria votada a votação do impeachment, em 31 de agosto, se eu não me engano, de 2016. Beleza? Era o caso que eu queria falar sobre o exercício do cargo, porque tem relação com a nossa matéria. Sigamos. Pergunta sobre esse caso? Tá tudo bem? Então, mas aí nesse caso não poderia ser mandado pro STF para julgar a questão da língua, porque era ilegal a representação. Brilhante. Reclamação 23457. Há alguma punição nesse caso? Aí a gente tem que ir lá na corregedoria do TRF e perguntar o que aconteceu. Porque foi pedido pelas defesas de todos os acusados nesse caso, que fosse sim instaurado um procedimento na corregedoria. E, se eu não me engano, foi 11-0 ou 9-1 a votação para que não fosse censurado o juiz Moro. Ou eu acho que o STF fez uma censura, uma admoestação em decisão, mas ficou por isso mesmo. Tá tudo bem, segue o baile. Deveria, de fato. Aliás, é crime vazar interceptação telefônica dessa maneira. Além de ser um ato ilícito. Para muita gente, o Moro praticou crime nesse vazamento. Muita gente graúda fala isso, tá? Não é só, ideologia, sabe? Não é só opinião política. Enfim. Um caso bastante emblemático, também envolvendo o STF, a respeito de efetivo exercício do cargo e renúncia. A gente viu o caso do Lula, dele pegar o cargo caso desse ruim. Mas e se já deu ruim e eu estou no cargo e resolvo deslocar minha competência através da renúncia? Como fica, Sheila? Sou parlamentar, tenho foro no STF. Está me cheirando que vai dar ruim. Fran falou uma palavra muito boa. Isso é uma fraude processual. Se as regras do juiz natural são justamente para que não haja manipulações e eu saiba previamente e de antemão quem será o meu juiz competente, na medida em que o parlamentar pode renunciar e escolher o seu juiz, há uma fraude. Me parece um raciocínio muito bom esse, Fran. Como regra, deputado e senador que deixa o cargo não mais continua sendo julgado no STF. E essa é a regra geral. Já que o princípio que regulamenta o foro por prerrogativa de função é o princípio do exercício efetivo. Mas a primeira exceção é a seguinte: o STF continuará sendo competente se o julgamento já havia sido iniciado. O cara quis dar uma manobra ali, viu que estava perto de uma sentença contra os seus interesses e resolveu renunciar para não ser julgado. No caso do Collor, não foi? Não, na verdade o Collor renunciou para não ser impeachmentado. Né? Ele acabou sendo julgado no STF depois, se eu não me engano, porque ele já era senador de novo pelo Alagoas. Depois de 8 anos. É.
ficou inelegível e tudo. Muito embora ele tenha renunciado, o impeachment produziu seus efeitos, inclusive com a inelegibilidade. Mas lá no Alagoas, a turma falou, o eleitorado achou que tá tudo bem. Né? Voz do povo é voz de Deus, não dizem isso? Segunda exceção, o STF continuará sendo competente se a renúncia caracterizou-se como fraude processual, Fran. Olha só que raciocínio brilhante. Um raciocínio de ministro do STF. Hoje a gente já tem aqui uma ministra do STJ e uma ministra do STF. Professor. Não me chame de professor. Isso. Aquele papel lá, caso fosse prova lícita, né, a ligação, tudo, também poderia configurar para uma fraude processual? Em alguma medida, sim. Inclusive, eu acho que foi um dos argumentos do ministro Gilmar para suspender a posse do ministro Lula. Havia data de posse já. E aí houve um mandado de segurança que teve liminar para impedir a posse, concedido por Gilmar Mendes, se não me falha a memória. Tá joia? Esse é o segundo exemplo, Fran, que foi determinado lá na ação penal 396, relatoria da ministra Carmen Lúcia. Temos aqui uma Carmen Lúcia hoje. Certo? Essas são as duas exceções. E, pessoal, eu me lembro que assim, todo mundo fala, o foro por prerrogativa contribui para a impunidade. A gente é contra o foro por prerrogativa porque a gente é a favor do combate à corrupção. Inclusive eu tenho aqui 10 medidas contra a corrupção para você, que na verdade já começa mentindo no nome, porque são bem mais de 10. Como é que você vai confiar em alguém que te vende um pacote de 10 coisas e te entrega 27 das quais você não tem ideia do que seja? Né? Se vocês se recordam bem, o caso do mensalão petista foi julgado. Inclusive com condenações de dirigentes partidários, ministros, deputados federais do PT, banqueiros, publicitários e etc. Banqueiros, se eu não me engano, foi só uma. Por outro lado, o caso do mensalão mineiro, que era contemporâneo, acabou sendo deslocado para a Justiça Federal, para a Justiça de primeiro grau, porque o deputado federal Eduardo Azeredo renunciou, Fran. Lembram-se, o caso do mensalão petista foi julgado em 7 anos, se não me falha a memória. O processo tramitou em 7 anos. O caso do mensalão mineiro, com a renúncia do Eduardo Azeredo, deslocou a competência do STF para o primeiro grau. Inclusive, essa foi uma manobra para preservar quem? Diz o jornal O Estadão. Preservar Aécio Neves. Que parece que não deu muito certo, né? Porque tá dando ruim de novo. E até hoje, pessoal, o caso do mensalão mineiro não foi julgado. Olha que coisa. Olha como é contraditório o argumento de quem diz que o foro por prerrogativa de função contribui para a impunidade. De um lado, o mensalão do PT foi julgado, transitou em julgado, e réus cumpriram suas penas, inclusive, como é o caso do Dirceu. E de outro lado, o deslocamento de um deputado federal para a primeira instância, e o caso não foi julgado até hoje. Ora, então não é bem assim, né? A primeira instância não necessariamente é mais efetiva do que os tribunais superiores no combate à corrupção, seja lá o que entendemos por isso. Vamos considerar que seria fraude fazer isso? Porque nesse caso não entenderam que era fraude. Você está dizendo que houve 2 pesos e 2 medidas, meu querido Emerson? É isso que você está dizendo? É uma manobra. Ficar mais próximo da família. Então, veja, a gente está hoje imerso nesse contexto de 13ª vara criminal, como se a primeira instância fosse a salvação do país, como se qualquer crime pudesse ser resolvido celeremente. E não é bem assim. E nunca foi assim. E o argumento de que os tribunais superiores contribuem para a impunidade, também não sei se é bem assim, sabe?
É claro que existe sim uma seletividade do sistema de justiça criminal, que preferencialmente encarcera pretos, pobres e periféricos, que cometem pequena criminalidade, aquilo que o Zaffaroni chama de obras toscas. Isso é inegável. E não é uma meia dúzia de casos que a gente sabe nome e sobrenome que vai mudar essa lógica, porque essa é a lógica do sistema de justiça criminal, é a lógica do controle penal, é aquilo que o Vacan chama de gestão da miséria, de prisões da miséria, seu livro. Numa sociedade neoliberal que desconsidera o welfare state, a gente substitui esse estado de bem-estar social por um estado penal. Um estado que, ao invés de dar condições sociais para as pessoas, dá para essas pessoas marginalizadas cárcere, em regra. Essa é a tese do Vacan, por exemplo. Então, vamos esquecer essa ideia de que agora a justiça penal deixou de ser seletiva, porque não deixou, tá? É uma falácia. Não podemos cair nela. Professora, desculpa, imagina. Eu vou fazer outra pergunta que viajou aqui meus pensamentos. E esses crimes não correm prescrição? Porque se vai pra cá, vai pra lá, não corre prescrição? O precedente da fraude processual da ministra Carmen Lúcia levou em consideração justamente essa manobra com vistas a conseguir uma prescrição num tipo penal específico, que se eu não me engano era quadrilha, que prescreveria em alguns dias. O deputado vai renuncia, volta para a primeira instância e está livre de um crime. Então esse sobe e desce não interrompe a prescrição. Não, suspende, nem um pouco. Não está lá no artigo 117 e 116 do Código Penal, que prevê os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição. Deslocamento de competência por assunção de cargos efetivos, de cargos eletivos ou por autoridades que têm foro prerrogativo de função, não é marco suspensivo nem interruptivo da prescrição penal. Logo, é uma boa manobra. Esse mineiro aí deve estar bem. Esse mineiro aí pode ser que consiga algumas prescrições. Pode ser que ele tenha feito isso já pensando nisso. Não sei. E também é uma estratégia de defesa. Ou vai dizer que não? Sim. E não é ilegal. Ao menos em tese. Beleza, pessoal? Show. Vamos dar sequência aqui, ó. Já falamos da nossa identificação de competência. Puxa, estamos super devagar. Vamos falar um pouquinho sobre a competência da JF. A competência da JF, pessoal, está prevista lá no artigo 109. E é uma competência taxativamente prevista na Constituição Federal, correto? Correto. A gente sabe que a competência da JF, Isabel, está prevista no 109, mas a competência da JE, da estadual, não está prevista, porque ela é residual. E muito embora ela seja residual, isso não significa que ela é menor. Pelo contrário, a competência da Justiça Estadual em matéria penal é a mais abrangente. Em número de crimes, pelo menos. Em número de controle penal também. O controle penal, em regra, é feito por meio da Justiça Estadual, que inclusive é mais capilarizada do que a própria JF. Então, a gente vai encontrar a competência da JF lá no artigo 109 e tudo que não estiver no 109, isso falando de competência comum. Porque a competência especial a gente sabe que é militar e eleitoral. A competência comum poderá ser federal ou estadual. Beleza? Ótimo. Aqueles crimes praticados em detrimento de bens ou serviços de interesse da União, suas autarquias ou empresas públicas serão julgados perante a JF. Evidentemente, excluída os casos de contravenções penais, mais uma vez, é o que diz lá a súmula 38 do STJ. Ótimo. Eu não agora só ligando. Você tinha falado sobre essa questão da contravenção penal, se é um governador que comete uma contravenção penal, ele vai ser julgado pelo tribunal. O tribunal para chamar de seu, certo? Que é o STJ, o governador. Tá. Beleza? Governador julgado no TJ. Prefeito julgado no... Governador julgado no STJ. Prefeito julgado no TJ. Presidente julgado no STF. Beleza? Crime comum. Porque se o presidente praticar crime de responsabilidade, onde é que ele é julgado?
Tivemos um exemplo recente. Congresso Nacional, o tribunal competente para apreciar crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República é o Senado Federal. Joia? Ok. Os crimes contra a organização do trabalho, e aí fica fácil lembrar, porque a Justiça do Trabalho também é federal. Os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Então, em regra, esse pessoal do colarinho não vai na Barra Funda. Não conhece, não tem o prazer de conhecer o prédio Mário Guimarães de Oliveira. Não é esse o nome dele? Porque esses crimes são julgados na Justiça Federal, em regra. Mas também tem, sim, crimes tributários de competência da estadual. Mas os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira são julgados pela JF. Idem aqueles crimes cometidos a bordo de navios. Tá? Por fim, aqueles crimes relativos a ingresso ou permanência irregular de estrangeiros. Vejam, essas são exceções que não dizem muito respeito ao dia a dia de uma defensoria pública estadual. Não é muito interessante para nós nos aprofundarmos em competência militar, federal, eleitoral, porque não será isso que nos debruçaremos. Tá bem? Ótimo. Algumas últimas observações sobre a competência federal, aqueles crimes relativos a direitos indígenas. Interpretação da súmula 140 do STJ. Não basta a vítima ou autor ser índio, mas existe relação com os direitos indígenas. O que eu estou dizendo com isso, gente? Olha, a professora Juliana Belloc costuma dizer o seguinte: o cachacíndio, o índio que bebe e mata o outro na peixeira. Mas dois índios envolvidos, será competência da federal? Não, porque esse não é um crime ligado às questões indígenas. Por outro lado, um fazendeiro que mata um indígena que ocupou as suas terras, que na verdade o fazendeiro está invadindo uma área demarcada. E lá os seus capangas matam um índio. Nesse caso, há nitidamente uma relação com a questão indígena. Né? Inclusive, um querido amigo meu é um dos maiores especialistas em júri indígena. Tem um livro publicado sobre isso, que foi a dissertação de mestrado dele, Guilherme Madi Rezende. Excelente advogado. Quem se interessa por essas questões, uma das principais obras referenciais sobre júri indígena é o livro dele. Júri indígena, Guilherme Madi Rezende. Ótimo, uma observação, pessoal. Súmula 147 do STJ é de competência da JF o crime praticado por funcionário público federal, mas apenas se esse funcionário praticou o crime e esse crime estava relacionado às suas funções. Tá bem? Não é um foro por prerrogativa de função do funcionário federal, saca? Não é porque o cara é funcionário federal que os crimes que ele praticou serão julgados pela JF. Não é disso que se trata. É apenas se um funcionário da Justiça Federal praticar crimes relacionados à sua função, a competência será da federal. Beleza, Joyce? Ótimo. Pessoal, agora um tema mais polêmico nesse final de nosso primeiro encontro, acerca do IDC. Esse é até um tema mais afeto aos direitos humanos. Vocês tiveram isso? Incidente de deslocamento de competência. É o caso daquela missionária Dorothy Stang. Viram isso? Acho que Não vi. Então tá, vamos falar um pouquinho sobre o IDC. Tem tudo a ver com defensoria, viu, pessoal? Isso aqui, eu acho que dentro dos temas de competência, é um dos temas mais interessantes para a defensoria pública. Tá bem? Foi introduzido pela reforma do Judiciário a famosa Emenda Constitucional 45 de 2004. E o que o IDC faz, Isabel? O IDC permite a federalização daqueles crimes que não são de competência da federal. É um incidente de deslocamento de competência. E ele só permite o deslocamento de competência de crimes da estadual para a federal, e não o contrário. Evidentemente que tem alguns requisitos e motivos para isso. Veremos. Quem que suscita? Quem é o legitimado
para requerer um incidente de deslocamento de competência? PGR, atualmente Raquel Dodge. É prerrogativa do PGR requerer um incidente de deslocamento de competência da estadual para a federal. Naqueles crimes que não são de competência da federal. Não é que erraram a distribuição do caso, não é disso que se trata, tá? E haverá deslocamento de competência, pessoal, em qualquer fase, podendo ser no inquérito ou no processo. E para que serve isso? Por que a gente precisa disso? Por que a gente precisa disso, Ramon? A gente vai precisar para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas em tratados internacionais. O IDC serve para apurar aqueles crimes de violação de direitos humanos que estão parados na justiça estadual, que não estão sendo devidamente investigados ou processados perante a justiça estadual, que por alguma razão não estão punindo aquelas pessoas que praticaram crimes contra os direitos humanos. E para evitar que o Brasil seja responsabilizado internacionalmente pelos seus compromissos assumidos em tratados internacionais de direitos humanos, Joyce, o PGR pode suscitar um IDC e deslocar da estadual para a federal o processamento daqueles fatos. Por entender, em alguma medida, o que está por detrás disso é que a Justiça Federal seria menos suscetível à influência e obstacularização de outras autoridades que não têm interesse na investigação de crimes contra os direitos humanos. Por exemplo, Emerson. Na fase do inquérito, a competência da polícia também na investigação também é transferida. Também. E muitas das vezes, justamente porque a polícia não investiga. O primeiro IDC, pessoal, o primeiro IDC foi o caso que o Ramon nos recordou agora, da irmã Dorothy Steng, uma missionária, uma freira missionária, que foi vítima, foi assassinada por pistoleiros. Vou colocar aqui para vocês. Infelizmente, o IDC-1, que foi esse, foi negado, porque o STJ entendeu não haver inércia do Estado na persecução penal. O que aconteceu com a irmã Dorothy Steng? Era uma missionária católica, 73 anos, e que em 2005 foi assassinada com 6 tiros. Ela já trabalhava há mais de 20 anos em causas ambientais e de trabalhadores sem terra. E pistoleiros do Pará lhe assassinaram porque talvez a irmã Dorothy Steng estivesse incomodando interesses de grandes pecuaristas que têm terras e que não são muito afetos a causas ambientais e reforma agrária. Ela acabou sendo assassinada e por muito tempo o seu processo penal, sua investigação não restou em nada, tá? A irmã Dorothy Steng é o primeiro precedente de IDC porque foi suscitado para o STJ e, infelizmente, o STJ não acolheu, tá? A ministra Marina Silva participou e etc. O presidente Lula pediu que a Polícia Federal participasse das investigações. Além disso, o próprio Nilmário Miranda deve viajar para a região ainda hoje, que, se não me engano, era ministro da Justiça, não sei. Ótimo. De novo, acho que é a mesma notícia. Excelente. O segundo caso, pessoal, e até hoje, se eu não me engano, são 3 ou 4, a gente vai ver. O segundo caso de IDC, de incidente de deslocamento de competência, é o caso do ativista de direitos humanos, Manuel Bezerra, que também era advogado. Nesse caso, houve o deslocamento de competência. Manuel Bezerra era vereador e advogado, notório defensor dos direitos humanos, e também foi executado por um grupo de extermínio. Ele atuava nas regiões de Pernambuco e da Paraíba, tá? E
o seu homicídio foi deslocado da Justiça Estadual da Paraíba para a Justiça Federal da Paraíba, justamente porque o Estado estava sendo ineficaz na persecução penal. Certo, Sheila? Certo, mas quem que faz na prática? Como é que acontece isso? Quem é que... Ótimo, vamos ver mais ou menos como isso acontece na prática. Chega ao Ministério Público Federal, ao PGR, a informação de que determinado crime contra os direitos humanos, determinado caso penal, não está sendo devidamente apurado pela sua respectiva instância, o Poder Judiciário Estadual. Seja porque na Polícia Civil sumiram com o inquérito, seja porque o magistrado não deixou engavetado o processo, seja porque o Ministério Público não ofereceu a denúncia e fica requerendo diligências e etc. Por alguma razão, esse caso não está andando, não está indo para frente. Isso chega ao PGR, que avalia se é ou não caso de pedir um deslocamento de competência para não responder perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, a não apuração de uma violação de direitos humanos. Certo? Qualquer pessoa pode levar, a própria família poderia levar. Para a Corte Interamericana, qualquer pessoa. Para a PGR? Sim. Ao menos em tese, a PGR deveria ser acessível a esses casos. Mas tem um caso aqui que a Defensoria levou. Tá? A gente vai ver já no próximo slide. É aqui mesmo. Em 2006, todos aqui sabemos que a Defensoria Pública do Estado foi criada em 2006, aqui no Estado de São Paulo, com muito atraso, graças à luta de muitos movimentos sociais. Inclusive, acho que o livro da Luciana Zafalon conta bastante sobre essa história, né? Vocês conhecem? A Fé ainda na Justiça, se não me engano é o título. Luciana Zafalon, uma pesquisadora incrível, que inclusive acabou de publicar sua tese de doutorado. Ela deu aula aqui? Maravilhosa. Ela falou sobre a Fé ainda na Justiça? Que conta exatamente isso. Ela é maravilhosa. E os crimes de maio, que depois veio a se tornar um movimento social, conhecido atualmente como Mês de Maio, queria a federalização dos crimes de maio. E a Defensoria Pública representou perante o PGR para que houvesse um IDC, já que a persecução penal no Estado de São Paulo não estava apurando, de fato, aqueles crimes cometidos em 2006. Não sei se vocês se recordam, em 2006 houve as mega rebeliões, o PCC parou tudo, fechou tudo, houve uma chacina generalizada dos dois lados, diversos grupos de extermínios, ou seja lá quem, passavam atirando na rua e matava quem tinha antecedente, quem não tinha. Teve toque de recolher. São Paulo virou um estado de sítio, guerra mesmo, né? E a polícia revidou também, matando a torta e a direita. E esses crimes também não tiveram um desfecho. Ok. Apenas em 2016, pessoal, é que o PGR, na ocasião, Rodrigo Janot, pediu o incidente de deslocamento de competência sobre os crimes de maio. A Defensoria fez a sua representação em 2006, a pedido do coletivo, do movimento social das Mês de Maio, mas só em 2016 é que o PGR fez alguma coisa. O PGR pede federalização dos casos relacionados aos crimes de maio. O Procurador-Geral, Rodrigo Janot, a data aqui foi 10 de maio de 2015, quando o fato estava fazendo 10 anos. E 10 anos depois, qual era a resposta do Estado de São Paulo para esses crimes? Absolutamente nenhum. Mas o PGR pede para quem? Ele determina e já diz... Para o STJ. Ah, tá. O STJ vai avaliar se vai haver ou não o deslocamento de competência. E aqui, pessoal, vocês se recordam desse caso, conhecido como Massacre do Carandiru? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas esse ano ainda, se eu não me engano, né? O TJSP acolheu uma tese inovadora. A 4ª Câmara de Direito Criminal entendeu tratar-se de
legítima defesa o caso dos policiais militares que dispararam contra os detentos em 2 de outubro de 92. Presos no Carandiru. Né? E muitos dos responsáveis não foram condenados. Mais uma vez, a Defensoria Pública de São Paulo pediu ao PGR, Rodrigo Janot, já que ele estava animado, né, com 10 anos de atraso, resolveu pedir a federalização dos crimes de maio. A Defensoria também pediu a federalização dos crimes do Carandiru, para que os policiais militares acusados pelas mortes dos 111 detentos fossem processados perante a JF. Já que aqui em São Paulo, a coisa estava meio mole demais para eles. Se eu não me engano, o Rodrigo Janot não fez o pedido de deslocamento ainda, até que saísse do cargo. Isso aqui foi em fevereiro de 2017, o Janot saiu agora em setembro. E sequer apreciou o pedido, a representação da Defensoria do Estado de São Paulo. Não me lembro de ter pesquisado sobre isso, mas não encontrei resposta. É isso que eu falo, prescrição corre. Tá correndo, né? Eu não conheço o processo Carandiru a fundo. Sei que tem muitos problemas naquele caso. Muitos problemas. E o principal problema... Ele não foi pra militar? Quem? A apuração não foi pra militar? Não, porque foi... Dos militares? Foi antes, né? Foi um homicídio de militar contra civil. Né? Não, claro que eu lembro. Eu assisti tudo até o julgamento da... O que ocorre? O assassino do coronel. Porque agora os policiais vão ser cuidados pela Modificação legislativa na competência para a justiça militar. E a gente discutiu aqui as possíveis inconstitucionalidades disso, de acordo com o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal. Inclusive, um grupo de procuradores da República, MP, suscitou a PGR, Raquel Dodge, para ingressar com uma ADIM contra essa lei. Tá? É isso. E aí, pessoal, vamos só dar uma continuidade? Só, assim, teve muito problema no caso do Carandiru. Eu acho muito difícil conseguir uma condenação. E aí, pensando agora, pessoal, com a defesa, né? Sim, foi um massacre. Mas a gente tem as provas e dá para passar pelo devido processo legal e chegar numa condenação? Gente, no dia seguinte aos fatos, o presídio foi lavado. Foi totalmente modificada a cena dos fatos. As balas foram recolhidas. Não dá para atribuir condutas individualizadas a cada um dos policiais. mas também a legítima defesa naquele caso. Não, legítima defesa é um absurdo. É um absurdo. E, inclusive, nem era a tese da defesa. A tese da defesa era impossibilidade de individualização de condutas e modificação da cena dos fatos. A perícia foi inviabilizada, de propósito. O Carandiru foi lavado, os corpos foram modificados de lugares. As balas foram recolhidas, os projéteis disparados. Então, de fato, individualizar qual policial matou, qual preso. E aí tinha corpo do andar 3 no pátio, corpo de detento do... Estava tudo mudado, sabe? A perícia, e do ponto de vista forense, é difícil passar por um devido processo legal e avaliar a prova e determinar a responsabilidade. Tá melhor nosso tempo junto? Vamos falar um pouquinho sobre a execução penal. A competência da execução penal, tá? Acredito que teremos aulas sobre a execução penal especificamente, mas já que a gente está falando de competência, como é que fica a competência da execução penal? E aí, pessoal, execução penal é o dia a dia da defensoria. O preso não tem advogado, porque não tem dinheiro, porque está preso. E a execução penal é aquilo que você vai fazer quase que todo dia quando for defensor ou defensora. Porque, não sei se vocês já perceberam, mas tem uma galera aí presa. Mas tipo uns 300 mil aqui em São Paulo, 250 mil. Qual é a competência para apreciação dos direitos de execução penal da pessoa presa? Pronto, Isabel matou. E se for estadual, justiça estadual. Independentemente daquele crime, daquela sentença proferida ou cometida. Certo?
A competência para o processo de execução penal dependerá do estabelecimento em que a pessoa estiver presa. E não da sentença, Sheila. Você pode ter sido processado e condenado por um crime federal na JF, mas cumprir sua pena num presídio estadual. Logo, os seus direitos de execução serão reconhecidos por um juiz estadual competente para aquela unidade prisional. Me lembro de ter falado um pouco disso quando falamos do DECRIM, a Supervec, e os problemas com o princípio do juiz natural, né? Súmula 192 STJ. Compete ao juiz das execuções do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Militar, Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. E aí eu me lembro ainda até de ter comentado que o deslocamento do preso, que é um ato discricionário da administração, da Secretaria de Administração Penitenciária, permite com que se escolha qual será o seu juiz competente de execução penal, já que isso depende de qual estabelecimento prisional aquela pessoa está cumprindo sua pena. E aí a gente sabe que as lideranças das facções criminosas estão presas aonde? Oi? Mas a gente sabe o presídio que eles estão presos, em Venceslau. Tem uma música do trilha sonora do Gueto, vocês gostam de rap? PW2 Proibida, uma música muito legal. PW2 em referência à penitenciária de Venceslau 2. E ele conta um pouco de lá, o Cascão, trilha sonora do Gueto. Conclusão, pessoal. Pessoa condenada na JF, porém presa em preso estadual, o juiz de execução penal será um juiz estadual. E vice-versa. Se for condenado na justiça estadual, por crime estadual, mas por alguma razão te colocaram num presídio de segurança máxima federal, como, por exemplo, Fernandinho Benamar, um mega empresário, que cometeu o crime de tráfico de drogas. Ele também cometeu o crime de tráfico internacional de drogas, que leva a competência para federal. Mas ele também cometeu homicídios, dizem, e outros crimes tantos. Não sei porque eu não conheço os processos, então pode ser que nem tenha transitado em julgado nada disso, não tenho conhecimento, mas eu sei que ele tem uma longa pena, não me parece que será o caso dele sair em breve. Tá bem? Ótimo, pessoal. Competência por foro por prerrogativa de função atrai os crimes conexos, tá? A gente vai falar ainda hoje, talvez, eu não tenho certeza, sobre conexão e continência. Aqui no item 6, falamos um pouquinho sobre atração de competência e depois a gente faz o nosso intervalo. Diz lá a súmula 704 do STF. Não há violação ao princípio do juiz natural e da ampla defesa e do devido processo legal quando há atração em razão de continência e conexão do corréu por foro. O que eu estou dizendo, Sheila? Se você praticar um crime com alguém que possui foro por prerrogativa de função e esse tribunal entender que é caso de reunião de processo e julgamento em conjunto, em decorrência de conexão e continência, não haverá violação ao princípio da presunção do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal. Que é o caso agora do mensalão. Que é o caso do mensalão. Uma galera ali não tinha foro por prerrogativa de função. Por exemplo, Marcos Valério. Por exemplo, Delúbio Soares, eu acho que era o tesoureiro na época. Só, não tinha cargo. Por exemplo, tantos outros. A Cátia Abreu. Não era Cátia Abreu. Cátia Abreu é a ruralista, né? Cátia. Esqueci, a do Banco Rural. Essas pessoas todas, muito embora não tivessem foro por prerrogativa de função, foram sim julgadas no STF em razão de conexão e continência. E a súmula 704 do STF entende que nessas hipóteses não há violação ao princípio do juízo natural. Beleza? A única exceção é no caso do júri. Isabel, se você e um deputado federal articularem a morte de alguém e executarem esse crime, o deputado federal tem a sua prerrogativa de função, o seu foro no STF, você não. E nesse caso, você vai a júri mesmo assim, excepcionando a súmula 704, porque a competência dos crimes dolosos contra a vida também está prevista na Constituição Federal e também é uma garantia individual do cidadão.
E aí, pessoal, vou dizer pra você com o meu coração aberto. Entre o STF e o júri, vamos pro júri. Ainda mais esse STF que tá aí. Tá certo? Temos mais chances no júri. Quase sempre, viu? É isso. Mais um pouquinho pra gente terminar de ver as poucas hipóteses de atração de competência, né? E aí, o que você precisa levar no seu coração, Isabel, é que exercerá visa atrativa aquela jurisdição de maior graduação. Exercerá visa atrativa aquela jurisdição de maior graduação. Tá bom? No concurso de competências divergentes, exercerá visa atrativa aquela jurisdição de maior graduação. Observação: na justiça comum, o tribunal do júri tem força atrativa, cedendo, contudo, a prerrogativa de foro. É o caso anterior, cisão processual necessária, que a gente vai falar nas hipóteses de conexão e continência. Competência da Justiça Federal atrai o crime conexo estadual. Pratiquei o crime de moeda falsa em concurso material com crime de associação criminosa, o antigo crime de quadrilha, 288, se eu não me engano. Nesse caso, os dois crimes serão julgados perante a JF. E aí, pessoal, não interessa qual crime tem pena maior, o critério não é esse. Qual crime foi mais vezes praticado, não é isso. A JF exerce visa atrativa face a JE. Beleza? Súmula 122. Compete à Justiça Federal o processo de julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do 78, que é a regra de conexão e continência, que a gente vai ver talvez hoje ainda, com certeza hoje. Mais uma vez, pessoal, Justiça Estadual exerce visa atrativa sobre a Justiça Comum. O que significa que aqueles crimes conexos ou incontinência da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, que forem praticados em concurso com crimes de competência da federal ou da estadual, serão todos reunidos por força de visa atrativa da Justiça Especial, seja na eleitoral ou na militar. Chato isso, né? Essa matéria? É óbvio que não. Eu li várias vezes antes de vir pra cá, apenas isso. E aí quando me dá uma dúvida, porque eu vou esquecer amanhã, evidentemente, eu consulto, né? É que infelizmente na prova você não vai poder consultar nada. Então você tem que lembrar. Também conhecido como decorar. Tá bom? 25 de dezembro, dia 1º. Gente, competência, puxa vida, é o que eu tô dizendo. Esforço intelectual, zero. Você só precisa de tempo para ler isso várias vezes e absorver isso. Isso tem que fazer parte do seu ser, ao menos até o dia da prova. Tá? Pronto, falei sobre isso. Vamos fazer um break, pessoal. E na volta, falaremos sobre competência territorial. Tá bem? E aí, talvez